Olá, bom dia. A paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e ouvindo. Eu sou Severino Ramos, sou evangelista da Igreja de Cristo, que se reúne em Lagoa de Itaenga, e o meu prazer é esse, é estar aqui todos os dias com um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. O nosso texto de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e eu vou ler os versículos de 1 a 8, que diz: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não, quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos. Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. A hipocrisia é uma praga satânica e destrutiva desde o tempo de Jesus e continua até hoje, como nós acabamos de ler. Os líderes religiosos, as pessoas que eram para ensinar, era elas quem atrapalhava ao crescimento, ao desenvolvimento da obediência a Deus. E isso, com essa hipocrisia, eles tentaram atrapalhar o ministério de Jesus. Durante o seu ministério terrestre, Jesus sofreu com os líderes religiosos, com os fariseus, com os judeus, com os doutores da lei, as pessoas que se achavam no auge da liderança. Elas cuidavam que estavam fazendo algo para agradar a Deus, mas pelo contrário, tudo hipocrisia. Para fugir da lei, eles inventavam algo que não estava na lei. E é interessante que ainda hoje essa praga continua. As pessoas discutem, se dividem, igrejas se dividem, e muitas vezes é por causa disso. É em acréscimo. É as pessoas querendo fazer mais para agradar a Deus, como que se o que ele deixou escrito não está sendo o suficiente, e as pessoas tentem fazer algo mais, tenta enfeitar, e assim transforma Deus em um curandeiro, em um Deus pagodeiro, em um Deus de prosperidade, e esquece o Deus da salvação, esquece o Deus do amor
e do perdão. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, Paulo escreveu aos irmãos da igreja em Colosso, e ele dizendo: tenham cuidado, ninguém engane vocês pelo comer, pelo beber, por causa de festa, de lua nova, dia. Vocês guardam dia, ano e meses, mas isso não tem nenhuma virtude, não é necessário. E a gente vê que eu aprendo com esse texto que eu acabei de ler e com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento de Paulo, que cristianismo é algo diferente disso que o líder religioso da época queria forçar Jesus a aceitar, e as pessoas tentam nos forçar hoje a aceitar essas coisas, esses acréscimos. E eu aprendo com isso que eu preciso de um Salvador. Eu não preciso de aumentar nada além do que está escrito, além do que Deus mandou. Eu preciso é de um Salvador. As pessoas faziam isso e continuam fazendo isso, querendo se salvar, esperando ou ensinando as pessoas a se salvarem por seus próprios esforço físico e obrigatório. Mas eu aprendo com Deus que cristianismo não é algo que eu faço. Cristianismo é algo que eu renuncio. Cristianismo é aquilo que Paulo ensinou aos irmãos de Filipe, no capítulo 2, e versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação, porque a salvação, ela é um presente de Deus. E Jesus, ele já conquistou lá na cruz. Está pago, é para todos. E precisamos desenvolver. E como desenvolver? Com uma vida de santidade, com uma vida de obediência a Deus. Que obediência, Ramos? É tentar se esforçar para renunciar às coisas que o mundo oferece, aquilo que eu vivia fazendo quando não conhecia Jesus, e eu preciso renunciar para viver uma santidade, uma vida de santidade na presença de Deus. Amém? Deus abençoe o nosso dia. Amém?